Glória a Deus. Você sabe por que José foi vendido pelos seus próprios irmãos? José, ele foi vendido pelos seus irmãos por conta da inveja. Porque Deus tinha um chamado muito grande na vida de José. E a inveja que os irmãos de José sentiam não vinha deles próprios, era o adversário que queria destruir a vida de José. Mas a Bíblia diz que Deus converte a maldição em bênção. E eu ainda não tinha parado para pensar como Deus é maravilhoso nessa tática. A Bíblia diz que quando José foi vendido para os amalequitas, pensando os irmãos de José que tinham se livrado dele, mas passa-se o tempo e quando de repente eles passam por um aperto muito grande e na hora da sua necessidade, de quem eles precisaram? De José. Eles foram para o Egito porque estavam passando fome e lá no Egito tinham de comer. E sabe por quê? Porque José estava lá. Quando você é chamado, escolhido por Deus, as pessoas vão se levantar contra a tua vida, mas isso não é para te matar, é para fortalecer o teu chamado, para te fazer crescer a cada dia. Eu me lembro que eu fui muito perseguido no meu serviço, principalmente por ser servo de Deus, mas isso nunca me impediu de crescer dentro da empresa. Não precisei prejudicar ninguém. Eu entrei numa empresa como faxineiro e saí de lá como gerenciador do maior setor daquela empresa. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu acreditava em mim mesmo, eu acreditava na minha capacidade e acreditava naquele que me escolheu, naquele que me chamou. Então não duvida do teu chamado, acredita que Deus te escolheu e Ele te chamou para uma grande obra. Ninguém pode te parar. Assim como perseguiram José, jogaram ele dentro de um buraco, depois venderam José como escravo. Lá no país onde José estava, ele foi mais uma vez caluniado, foi parar em uma prisão. E a Bíblia diz que José, ele mesmo dentro da prisão, Deus mostrou que era com José. José se tornou líder ali dentro daquela prisão. E no tempo certo, Deus o exaltou. José foi humilhado ao extremo, a ponto de ser tido como um traidor. Mas ele não era nada disso. Talvez as pessoas estão falando coisas de você que você nunca fez. Mas não ceda às vontades malignas. Continue firme, continue implacável, continua com a tua fidelidade, porque Deus, Ele vai agir pela tua vida. Lá no Salmo de número 12 e o versículo 5, a palavra de Deus ela diz: por conta da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele a quem a minha alma busca. Acredite nesta palavra como você acredita no que você está vendo aí na sua frente. Confia no Senhor, não duvida, não vacile a tua fé, porque o que o inimigo mais ele faz para roubar as nossas bênçãos é desvirtuar o nosso projeto, desvirtuar a nossa fé, fazer com que nós duvide da grandeza de Deus. E quando nós começamos a duvidar, nós começamos a perder terreno, nós começamos a perder espaço. Mas se você se mantém firme, Jó, quando ele estava na maior das suas aflições, sabe o que ele falou? Trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavora e eu me encalo, mas não saio da porta. Jó continuou na posição. A Bíblia diz que Mardoqueu ele ficava na porta do rei. Por mais que o Amã queria que ele se curvasse, Mardoqueu não se curvou, ele permaneceu firme na presença do Senhor. Te mantém firme, te mantém implacável, porque o Senhor está contigo para te dar vitória. Eu sei que há momentos que as lutas é grande, que as paixões vêm para desviar o teu pensamento, que as afrontas vêm para tirar o teu foco, mas o teu foco é Cristo. O teu objetivo será conquistado quando você colocar em evidência que Jesus é maior que todas as coisas, porque você vai dizer, como disse o profeta Isaías, que Deus como disse o salmista no Salmo 77, que Deus é tão grande
quanto o nosso Deus. Ele está pelejando por você. Tome posse desta palavra, seja abençoado por Deus.